essa noção de que Deus está disposto a ter a compartilhar de uma experiência mais individualista, a coparticipar da nossa vida. Um Deus mais pessoal, né? É uma coisa mais pessoal, um Deus mais pessoal. Não é exatamente uma crença nossa, mas um desdobramento do tipo de evangelização que nós tivemos, do tipo de catequismo que nós tivemos. Nós fomos evangelizados, entre aspas, né, dessa maneira de que Deus teria uma experiência conosco e nós uma experiência com Ele. Quando isso não é uma crença realmente que tem lastros na Bíblia, no Evangelho. Isso é só para nós retumba, né? É como uma retumbância em nós. A gente só tem, é como se a gente tivesse essa sensação. A gente não sabe exatamente porquê, uns mais, outros menos, mas a gente não sabe exatamente porquê, mas a gente tem uma falsa expectativa, ou a gente tem uma certa expectativa de que Deus é conosco, de que Deus vai ser conosco. E eu posso ser mais de Deus ou menos de Deus, e isso traz consequências boas, né? Ou más, né? Sendo mais ou menos de Deus. Enfim, olha como eu estou subjetivando Deus. Eu estou colocando Deus sujeito ao indivíduo. Existe alguma explicação melhor para subjetivar do que isso? Eu estou colocando Deus ao sujeito, estou condicionando Deus ao sujeito. Quer dizer, de acordo com o que o sujeito é, Deus vai ser com ele. Deus. E isso é para não dizer uma heresia, é uma completa mentira. Porque Deus não está sujeito a nós, muito menos como indivíduos. Não está sujeito como sociedade, como parâmetro social, como expectativa social, muito menos como indivíduo. Então o que eu quero dizer é que essas frustrações que a gente tem de pensar que estamos de alguma forma desassistidos por Deus, não é porque de fato estamos, é porque a ausência daquela expectativa que nós tivemos, nós estamos encontrando as falhas daquela expectativa que nós tivemos, encontrando as falhas daquela crença que nós erroneamente alimentamos, criamos em nós. Então simplesmente o choque da realidade, porque Deus não mudou e nem vai mudar nunca. Deus nunca mudou, Ele está ali porque porque Ele quer mesmo, pro propósito dele. O propósito dele está completo, está feito ali, nunca mudou. O que muda é a nossa expectativa em relação a Ele. O que muda é a nossa percepção da realidade, percepção da ação dele. Então isso acaba se tornando uma coisa muito, agora trazendo para o campo espiritual, muito perigosa, porque eu considero, agora estou falando eu particularmente como indivíduo, considero uma coisa pecaminosa, considero uma coisa até blasfêmica. Você colocar essa expectativa em Deus, ou você manipular Deus dessa maneira, você sujeitar Deus a essas coisas terrenas. E quando eu falo coisas terrenas, ainda que seja cura. Eu sei, mas quando a impressão que eu tenho, que quando a gente pensa dessa forma que você está apresentando, é como se Deus, de alguma maneira, nos deixou ali meio paradoxal, Deus dará, sabe? Tem um outro termo agora que eu esqueci. Nos deixou ao vento, sabe? Certo. Se bem que está escrito isso, né? Pois é. Mas é exatamente isso que eu estou querendo dizer. Não sabe para onde vem nem para onde vai. Pois é. A gente só tem essa sensação, e você só tem essa sensação porque antes você tinha a sensação do contrário. Sim. Você tinha uma percepção arraigada que agora está se chocando com a realidade. E quando a realidade e por que não pensar que a realidade, por que não pensar, Deus se envolve mesmo com a minha vida nessa terra? Deus quer produzir a felicidade nessa terra para mim? Não, eu não creio nisso, não chega a esse nível assim. Aí seria
a frase quase que de Protágoras. Mas aí, como é a que eu falei aquela hora, a medida de todas as coisas é o homem. Aí nós estaríamos medindo Deus ao homem, que seria uma coisa muito pior. O que acontece? É, o que acontece, mas não é... Inocentemente ou por consequência de uma malícia e de uma blasfêmia. As igrejas modernas, principalmente as evangélicas, as neopentecostais, reduzem Deus ao homem. Agora, dito as coisas que eu falei, porque isso aí é um assunto bem cabeludo, dá para falar muito mais. As coisas materiais, essas coisas supérfluas. Tudo é material aqui na Terra. Sim, tudo. Estou falando dessas coisas supérfluas, que é felicidade criada a partir de... tem coisas que são... Tudo é material, concordo, mas tem coisas que são supérfluas, tem coisas que chegam a ser fetiches e tem coisas essenciais, né? Essenciais. Senão a vida não teria importância nenhuma. Pois é. Mas vem cá, não, é isso que eu quero chegar nisso. Não, e eu não estou falando uma vida, veja bem, eu estou falando uma vida num ponto de vista cristão, uma vida em Deus, né? Certo. Senão não teria, como que eu posso dizer, não teria sentido nenhum. Eu digo como espelho, tá? Como, por exemplo, a sua vida ser o maior... o que o Rodrigo Silva tem falado muito, né? Por aí quando eu assisto os vídeos onde ele vai visitar, ele fala, talvez você, a única chance que você vai ter de encontrar o Evangelho de Cristo, ouvir do Evangelho de Cristo, não vai ser talvez nem palavras, mas vai ser a minha vida, o meu comportamento, nesse sentido. Porque nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. E a luz é para o quê? Iluminar. Né? Agora eu estou usando dos textos do Novo Testamento, né? Dos textos do próprio Cristo. Então nós somos a luz do mundo. Tem que ter uma... agora a diferença cabe aqui, né? Ressaltar, enfatizar que não é diferença material no aspecto dos bens, dos caprichos humanos. Dessa felicidade criada, né? Essa felicidade criada superficial, né? Essa felicidade, tipo assim, que foi colocada ali na sua mente, tipo assim, você ser de Deus, você tem que ter isso aqui, você tem que mostrar que tem isso aqui. Isso aí é absurdo, né? É um absurdo. Agora vamos supor, como é que você é de Deus? Olha a sua vida, tá toda aí, você não tem nada, isso e aquilo. Outro absurdo. Então, nessa fase aí eu tô concordando. Mas agora prossiga pra gente ver lá onde você vai. Eu quero que vocês pelo menos pensem nisso, para depois vocês verem realmente, peraí, isso faz sentido? Porque eu quero que vocês pelo menos perpassem por isso, cara. Por esse pensamento, passem por essa fase de pensar isso. Eu não estou falando exatamente de como nós vivemos, daquilo que nós queremos, mas tipo, o que é o certo? Ensinar para as pessoas, entendeu? Ele está falando do modo geral, né? Do modo geral, entendeu? Sei. Do modo geral. Porque você vê as pessoas frustradas, crentes frustrados. Crentes se tornando ateus. Crentes incrédulos, né? Porque eles creem numa miragem, cara. Eles inventam um Deus. Eles não estão crendo em Deus de verdade, cara. Isso é um Deus inventado, meu. Um Deus inventado. Esse Deus que a gente colocava na parede era ou não era um Deus inventado? Como você vai colocar um Deus na parede? Esse Deus que a gente... Como você colocar um Deus na parede, né? A Igreja Católica, muito tempo, inventou um Deus e a Protestante também se encarregou de inventar um outro Deus. Exatamente. E isso é fácil de inventar porque é muito, cara... As pessoas são carentes, né? São carentes e todos nós como seres humanos. É uma ideia muito tentadora você se sentir especial. Sim. E a tentação de você ser tão especial a ponto de Deus falar com você. Isso, né? Todo mundo gostaria disso. Tanto é que hoje o que mais prospera hoje em dia são pessoas que falam que Deus fala com elas. Que estão ali como porta-voz, né? Pois é. Como microfone de Deus. Deus me falou, mano, sinceramente, eu não consigo entender como tem alguém que consegue cair nisso. Mas eu consigo, por outro lado, entender. Dá ouvido, fica 2 horas ouvindo um cara que tá falando assim, Deus falou comigo. O que eu quero dizer, cara, é que a ideia de que há um Deus que fala comigo, de que eu sou especial, de que há um plano totalmente traçado para minha vida, ela é muito tentadora. E é muito confortável, é muito cômodo, é muito melhor eu viver com essa
crença enraizada em mim do que eu aceitar a realidade da vida. Não é melhor você pensar, não, no final disso tudo tem um propósito? Não é mais cômodo? Não te ajuda a pensar melhor por isso, se sentir melhor? Mas é um engano. Quem disse que tem um propósito? Nem no final de tudo você acredita que tem um O propósito? propósito, qual é o propósito? É ser salvo. Então. Esse é o propósito. Não existe outro propósito. Deus está... Então é desse propósito que eu tô falando. Que se você falar que não existe esse propósito, eu vou pedir pra você discorrer mais. Não, mas não o seu sofrimento. O seu sofrimento não tem propósito nenhum. Não. O seu sofrimento é acidental, algo corriqueiro, é algo da vida natural. Mas você acha Jesus disse, vós viveis no mundo, o mundo é mau. Jesus falou assim, não se preocupe, no mundo tereis aflições, mas não se preocupe com o mundo. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Quer dizer, tem de bom ânimo para encarar esse mundo, é só ter bom ânimo, tem de bom ânimo, tem bom ânimo. Só com bom ânimo para você encarar esse mundo. Porque, mano, a vida é mal. O mundo é mal. O mundo jaz no maligno. Como é que você... O que de bom, de feliz você espera desse mundo? E existem cristãos esperando, contando com a felicidade nesse mundo. Mas e aquela teoria de que o reino de Deus, que aí seria o propósito final, né? Que é o plano, que é o único que eu também acredito, o único plano de Deus para cada alma, porque está escrito isso, né? Que é da vontade de Deus, eu estou aqui parafraseando, que todos se salvem, né? Quando Paulo fala para Timóteo orar pelas autoridades, tal, para que tenham paz, enfim, mas antes ele fala assim para orar por todos os seres humanos, porque a vontade de Deus é que todos cheguem ao conhecimento, né? Enfim, resumindo nisso, né? É da vontade de Deus que todos sejam salvos. Essa é a verdade.